Livro 3. Ulisses conta suas viagens. A Gruta do Cíclope. Poderoso rei Alcino, respondeu Ulisses, seu espírito voltou-se para minhas desgraças, para que eu chore e me lamente ainda mais. Agora direi em primeiro lugar meu nome, para que o conheça, e para que de futuro eu possa ser vosso anfitrião, embora seja longe minha casa. Sou Ulisses, filho de Laertes, conhecido por minhas artimanhas. É na soalheira Ítaca que habito. Nela há uma montanha, o Nérito, coberto de árvores agitadas pelo vento, bem visível. Ao redor de Ítaca estão outras ilhas, perto umas das outras, do Líquio, Same e a frondosa Zacinto. A própria Ítaca não se eleva muito acima do nível do mar. Está virada para oeste, para a escuridão do ocaso. Mas as outras ilhas apontam para a aurora, para a luz. É uma ilha áspera, mas nada vejo de mais doce do que a vista de nossa terra. Na verdade, reteve-me Calipso, em sua gruta, ansiosa que me tornasse seu marido. De igual modo, a feiticeira Circe me reteve em seu palácio, ansiosa que me tornasse seu marido. Mas nunca persuadiram o coração em meu peito. Eu lhes contarei agora meu regresso muito doloroso, o regresso que Zeus me impôs desde que parti de Troia. De Troia, fui levado pelo vento até os Cícones, até Ismaro. Aí saqueei a cidade. Levei muitos tesouros, que dividimos para que a ninguém faltasse a parte que lhe cabia. Depois dei ordens para fugirmos rapidamente, mas meus companheiros, em sua insensatez, não quiseram obedecer. Ali ficaram bebendo muito vinho, e muitas ovelhas e vacas sacrificaram na praia. Nesse meio tempo, os Cícones foram chamar outros Cícones, que eram seus vizinhos, mas mais numerosos e mais valentes que eles. Viviam no continente e eram peritos em combater o inimigo, montados em cavalos e, se fosse necessário, a pé. Chegaram em número igual ao das folhas e das flores da primavera, qual enxame de guerreiros. Combateram e lutaram junto das naus. De ambos os lados voavam lanças de bronze. Enquanto era ainda de manhã, nós os repelimos, sem dali arredar pé, embora eles fossem mais. Mas, quando o sol trouxe a hora de desatrelar os bois, então prevaleceram os Cícones, e de cada nau pereceram 6 camaradas, embora nós, os outros, conseguíssemos fugir da morte. Daí navegamos em frente, entristecidos no coração, mas aliviados por termos escapado da morte, apesar de terem perecido os companheiros. E não deixei que avançassem as naus antes que alguém chamasse 3 vezes pelos nomes dos infelizes companheiros que tinham morrido na planície, chacinados pelos Cícones. Mas, contra as naus, Zeus atirou o vento de norte em tempestade sobrenatural, e com nuvens ocultou a terra e o mar. A noite desceu a pique do céu. Algumas das naus foram arrastadas em sentido lateral. Esfarraparam-se suas velas devido à violência do vento. Amainamos então as velas, receando a destruição, e remamos apressadamente em direção ao continente. Aí ficamos durante 2 noites e 2 dias, cheios de dores e cansaço. Mas quando a aurora de belas tranças trouxe o 3º dia, colocamos os mastros, içamos as velas e sentamo-nos nos bancos, enquanto o vento e o timoneiro guiavam a nau. Durante 9 dias fui levado sobre o mar por ventos terríveis. No 10º dia desembarcamos na terra dos lotófagos, que comem a flor do lótus. Aí pisamos a terra firme e tiramos água doce. E logo os companheiros jantaram junto das naus. Mas, depois de termos provado a comida e a bebida, mandei sair alguns companheiros para se informar acerca dos homens daquela terra. Escolhi 2 homens, mandando um terceiro como arauto. Partiram de imediato e introduziram-se no meio dos lotófagos, e não ocorreu aos lotófagos matar nossos companheiros. Em vez disso, ofereceram-lhes o lótus, para que o comessem. Só que quem comesse o lótus, doce como mel,
Já não queria regressar para casa. Queria permanecer ali, entre os lotófagos, mastigando a flor. Esquecido de tudo. À força, arrastei para as naus esses homens chorando e amarrei-os aos bancos das naus. E cada um em seu lugar, percutiram com os remos o mar cinzento. Dali, navegamos em frente, entristecidos no coração. Chegamos à terra dos cíclopes arrogantes. E sem lei, que nada semeiam com as mãos, nem aram a terra. Tudo cresce e dá fruto, sem se arar ou plantar o solo. Para eles não há assembleias deliberativas nem leis. Eles vivem nos píncaros das altas montanhas, em grutas escavadas. E cada um dá as leis à mulher e aos filhos. Ora, existe uma ilha fértil perto da terra dos cíclopes. É bem arborizada e nela vivem cabras bravas em número ilimitado, pois lá não há caçadores. Também não há rebanhos, nem terra cultivada. A ilha permanece sem ser semeada e arada, isenta de homens, apenas alimentando as cabras. É pena, pois aquela terra tudo daria na época própria. Há prados bem irrigados e amenos, o solo parecia fácil de arar, e no momento certo seria possível ceifar ótimas colheitas, de tal forma rico é o solo por baixo. Havia lá uma enseada com um bom ancoradouro, onde não são necessárias amarras, âncoras de pedra ou cordas atadas à proa. É possível ali aportar e esperar que soprem as brisas. Próximo, flui uma fonte sob as cavernas, com álamos em toda a volta. Aí foi ter nossa navegação. Foi certamente um Deus que nos guiou através da escuridão da noite, pois nada se via em frente. Havia um denso nevoeiro ao redor das naus, e nem a lua no céu brilhava, mas ocultava-se atrás das nuvens. Não víamos a ilha, nem víamos as grandes ondas rebentando na costa. Depois de termos trazido as naus para a praia, descemos todas as velas e desembarcamos na orla do mar. Aí adormecemos, à espera da aurora divina. Quando nasceu a aurora de róseos dedos, percorremos a ilha, maravilhando-nos com o que víamos. Vimos correr as cabras montesas e logo tiramos das naus os arcos recurvos e os longos dardos. Formando 3 grupos, partimos para a caça. Foi uma caçada para satisfazer o coração. Comigo seguiam 12 naus. Ora, a cada uma das naus calharam em sorte 9 cabras. Todo o dia, até o pôr do sol, nos banqueteamos sentados saboreando a carne abundante e o vinho, pois das naus não se esgotara ainda o vinho. Tínhamos o suficiente, porque cada tripulação ficara com muitos jarros quando saqueamos a cidade dos Cícones. Olhamos então para a terra dos Cíclopes, ali tão perto, e vimos fumaça subindo, e também ouvimos vozes, deles e dos rebanhos. O sol se pôs e sobreveio a escuridão, e na praia nos deitamos para dormir. Quando nasceu a aurora de róseos dedos, reuni os companheiros e assim falei para todos. Ficarão agora aqui alguns de vocês, enquanto eu, em minha nau, com os outros, vou saber quem são os homens desta terra, se são arrogantes e selvagens ou se prezam a justiça, se recebem bem os hóspedes e se são tementes aos deuses. Assim dizendo, embarquei na nau, ordenando aos outros que embarcassem também eles. Mas, quando chegamos perto da costa da terra dos Cíclopes, vimos uma gruta perto do mar, uma gruta elevada, coberta de loureiros. Muitos rebanhos, tanto de ovelhas como de cabras, ali dormiam. Em volta, fora construído um alto recinto com pedras metidas na terra e com grandes pinheiros e carvalhos de copas elevadas. Dei ordens a alguns de meus companheiros para que ficassem junto da nau para guardá-la. Depois, escolhendo os 12 melhores, pus-me a caminho. Comigo levava um odre de pele de cabra, cheio de vinho escuro e doce, que me dera Maron, sacerdote de Apolo, porque lhe protegêramos por respeito à esposa e o filho. Maron vivia no bosque frondoso de Apolo e oferecera-me presentes gloriosos. Dera-me 7 talentos de ouro bem trabalhado e uma taça para misturar vinho toda de prata, e vinho ainda, com que encheu 12 jarros, vinho doce sem mistura, bebida divina. Desse vinho não tinham conhecimento os servos da casa, mas apenas Maron.
a esposa e uma só governanta. Quando surgiu a ocasião para beber esse vinho, enchia-se uma taça, a qual se misturavam 20 de água, e mesmo assim se espalhava um aroma suave, divino. Foi com esse vinho que enchi o grande odre, e víveres pus também num saco. Chegamos rapidamente à gruta, mas não encontramos ninguém lá dentro. Entramos no antro e tudo miramos, espantados. Havia cestos cheios de queijos, e os currais estavam apinhados de cordeiros e cabritos, todos separados, cada um em seu lugar. As crias mais novas estavam num recinto à parte. Havia vasilhas bem feitas, cheias de coalho, baldes e tigelas para a ordenha. Os companheiros suplicaram-me para levarmos alguns queijos e fugir. Depois sugeriram que rapidamente conduzíssemos dos currais para as naus os cordeiros e os cabritos, para com eles navegarmos sobre o mar. Mas não me persuadiram, porque eu queria ver quem vivia naquela gruta. Comemos alguns queijos e ficamos dentro do antro, sentados, à espera de que alguém chegasse. Finalmente o monstro chegou. Era alto, temível e tinha só um olho no meio da testa. Causava repugnância a quem o visse. Era um gigante monstruoso e não se assemelhava sequer a um ser humano. Era tão peludo e desgrenhado que parecia antes o cume cheio de arvoredos de uma alta montanha. Trazia nos braços um peso descomunal de lenha seca que atirou no chão. Toda a caverna ecoou com estrondo. Aterrorizados, juntamo-nos depressa no recesso do antro. Mas depois expiramos de alívio. Ele não dera por nossa presença. O cíclope conduziu os gordos animais para dentro da ampla gruta, todos os que ordenhava. Os machos deixou lá fora, os carneiros e os bodes, no recinto com alta vedação. Então tapou a entrada da gruta com a enorme pedra que servia de porta. Nem 22 carros de 4 rodas seriam capazes de a levantar. Tal era o tamanho da rocha que ele ajustara como porta à entrada, e nós, presos lá dentro, sem ter como fugir. Depois sentou-se para ordenhar as ovelhas e as cabras, uma de cada vez. Debaixo de cada uma pôs a cria dela. Em seguida coalhou metade do leite, recolhendo-o em cestos. A outra metade colocou em vasilhas, para beber quando chegasse a hora de seu jantar. Depois que desempenhou essas tarefas, avivou o fogo. Foi nesse momento que nos viu. Não se mexeu nem se aproximou de nós, mas perguntou: "Estrangeiros, vocês quem são? Piratas que põem a própria vida em risco?" Assim falou, e logo se despedaçou nosso coração com medo, pois nos aterrorizou a voz profunda do ser monstruoso. Apesar disso, respondi-lhe proferindo estas palavras: "Somos gregos, que desde Troia andamos à deriva sobre o mar. Queremos voltar para casa, mas não conseguimos. É Zeus, porventura, que assim o quer. Fizemos parte do exército de Agamemnon. Somos seus hóspedes e seus suplicantes, esperando que nos dê hospitalidade ou que de outro modo seja generoso conosco, pois tal é a obrigação dos anfitriões. Respeite os deuses. É Zeus que salvaguarda a honra de suplicantes e estrangeiros." Assim falei, e ele respondeu logo com coração impiedoso: "É tolo o estrangeiro se me diz para recear ou honrar os deuses. Nós, os cíclopes, não queremos saber de Zeus nem dos outros deuses. Nunca o pouparia, nem a você nem a seus companheiros, por causa de Zeus. Só se eu quisesse. Mas diga-me uma coisa: onde ancorou sua nau? Na extremidade da ilha ou aqui perto? Quero saber." Assim falou, pondo-me à prova. Mas eu já sabia muito, ele não me apanhou. Menti-lhe com palavras ardilosas. Minha nau foi estilhaçada por Poseidon, deus do mar, que a atirou contra as rochas aqui na costa de sua ilha. Mas eu, com estes homens, consegui fugir da morte. Assim falei. De seu coração impiedoso não veio nenhuma resposta, mas levantou-se de repente e se atirou em meus companheiros. Agarrou 2 deles, pegou-os pelos pés e com eles chicoteou o chão. Os miolos espalharam-se por toda a gruta, molhando a terra. Depois os cortou aos bocados e preparou seu jantar. Comeu-os como um leão criado na montanha. Nada deixou,
pois comeu as vísceras, a carne, os ossos e o tutano. Nós chorávamos, levantando as mãos para Zeus ao ver atos de tal crueldade. Estávamos em completo desespero. Depois que o Cíclope encheu sua enorme barriga de carne humana, bebeu leite puro sem mistura. Em seguida deitou-se na gruta no meio das ovelhas. Pensei então em aproximar-me dele e desembainhar a espada para feri-lo no peito. Mas um segundo impulso reteve-me. É que ali teríamos todos encontrado a morte, pois não seríamos capazes de afastar da alta entrada a rocha monumental que ele lá pusera. Esperamos, chorando, que chegasse a aurora. Quando nasceu a aurora de róseos dedos, ele avivou o fogo e ordenhou as ovelhas e as cabras, uma de cada vez. E, debaixo de cada uma, pôs a cria dela para mamar. Depois de ter feito essas tarefas, de novo agarrou 2 homens e deles fez sua refeição. Tendo comido, conduziu para fora do antro os rebanhos, afastando sem dificuldade a pedra da porta, e logo a repôs, como quem volta a colocar uma tampa. Fazendo enorme barulheira, o Cíclope foi com os rebanhos para o monte. Eu ali fiquei pensando em como poderia vingar-me dele, se Atena ouvisse minha prece, e aquilo que me pareceu melhor foi isto. Havia ali na gruta um grande tronco de oliveira verde, que o Cíclope cortara para depois usá-lo como cajado, quando secasse. Era tão grande como o mastro de um anau de carga. Cortei parte dele, que dei aos companheiros para fazerem o alisamento. Enquanto eles alisavam o tronco, eu tratei de aguçar a ponta, endurecendo-a em seguida no fogo ardente. Depois escondi o tronco debaixo do esterco, que, em grande quantidade, estava espalhado por toda a gruta. Ordenei aos companheiros que lançassem a sorte, para ver quem ousaria ajudar-me a levantar o tronco para fazê-lo girar no olho quando sobre o Cíclope se abatesse o sono. E a sorte calhou àqueles que eu próprio teria escolhido. Eram 4, comigo passávamos a 5. Ao cair da tarde voltou ele com os rebanhos. Logo conduziu para a ampla gruta todos os animais. Nenhum deixou no recinto com alta vedação, ou porque suspeitava de alguma coisa, ou porque um deus lhe dissera para não fazê-lo. Levantou e voltou a pôr no lugar a grande pedra da porta e sentou-se para ordenhar as ovelhas e as cabras, uma de cada vez, e debaixo de cada uma pôs a cria delas. Depois, de novo, agarrou 2 homens e deles fez sua refeição. Então me aproximei do Cíclope e dirigi-lhe a palavra, segurando na mão uma tigela cheia de vinho. Ó Cíclope, olhe, beba este vinho. Trazia-lhe este vinho como libação, esperando que se apiedasse de mim e me ajudasse a voltar para minha casa. Mas está louco, insuportável, homem cruel. Assim falei. Ele pegou a taça e bebeu. Maravilhosamente se alegrou ao beber o vinho doce e pediu logo para beber uma segunda vez. Dê-me mais, e já agora me diga seu nome, para que eu dê a você um presente de hospitalidade que o alegrará. Essa bebida é ambrosia misturada com néctar. Assim falou, e de novo lhe ofereci o vinho. 3 vezes lhe dei o vinho para beber. 3 vezes esvaziou a tigela em sua estupidez. Depois que o vinho deu a volta no Cíclope, assim lhe falei, socorrendo-me de palavras doces como mel. Ó Cíclope, você perguntou como me chamo. Vou dizer-lhe, e você me dá o presente de hospitalidade que prometeu. Meu nome é Ninguém. Ninguém chamam-me minha mãe, meu pai e todos os meus companheiros. Assim falei, e ele respondeu logo com o coração impiedoso. Será então Ninguém o último que comerei. Será esse seu presente de hospitalidade. Falou e logo em seguida caiu para trás, e ali ficou deitado com o grosso pescoço tombado. Dominou-o o sono, que tudo conquista. Vinho e bocados de carne humana saíram-lhe como vômito da boca. Arrotou, embriagado. Então enfiei o tronco debaixo das brasas para que ficasse quente, e todos os companheiros incitei para que nenhum perdesse a coragem. Quando a ponta do tronco de oliveira estava prestes a pegar fogo, começou a refugir de modo terrível. Tirei então o tronco do fogo. Os companheiros estavam ao meu redor, e um deus insuflou-nos uma grande coragem. Tomaram o tronco de oliveira, aguçado na ponta, e enterraram-no no olho do Cíclope, enquanto eu apoiava contra o tronco o meu peso e fazia com que girasse como o homem que fura a viga da nau. Assim nós pegamos o tronco em brasa e o giramos em seu olho.
O sangue corria-lhe pela cara abaixo. A pálpebra por cima e as sobrancelhas estavam queimadas pela pupila em chamas, que crepitava enquanto ardia. Tal como quando o ferreiro mergulha um grande machado ou picareta em água fria para arrefecer o ferro em brasa, assim fervilhava o olho dele. O cíclope dava gritos lancinantes, e toda a rocha da caverna ressoou. Recuamos, aterrorizados, enquanto ele arrancava do olho o tronco imundo e coberto de sangue. Depois lançou o tronco para longe e, perdido de fúria, chamou alto pelos cíclopes que viviam ali perto, em cavernas nos píncaros ventosos. Eles ouviram os gritos e ali chegaram de todas as direções. Lá de fora, junto da gruta, perguntavam-lhe de que mal padecia. — Que se passa, Polifemo, para gritar assim de noite, acordando-nos a todos? Será que alguém leva seus rebanhos ou o mata pela violência? De dentro da gruta lhes respondeu Polifemo: — Ó amigos, ninguém me mata pela violência. Então eles responderam com estas palavras: — Se na verdade ninguém está fazendo mal a você e está aí sozinho, deve estar doente. Reze antes a nosso pai, ao soberano Poseidon. Assim dizendo, foram embora, e ri no coração, porque os enganara a irrepreensível artimanha. Mas o cíclope, gemendo, cheio de terríveis dores, tateava com as mãos até afastar a pedra da porta. Ali se sentou, junto da porta, de braços estendidos, na esperança de apanhar algum de nós que tentasse sair atrás das ovelhas. Tão estúpido era que assim pensava apanhar-me. Mas eu imaginei todas as artimanhas em defesa da vida, pois se não conseguíssemos fugir dali, arriscávamos-nos a sofrer uma grande desgraça. Acabei optando por isto. O cíclope tinha várias ovelhas de lã espessa, animais grandes. Amarrei-as, umas às outras, com vimes que ali estavam na gruta. Juntei 3 ovelhas para que mais facilmente os companheiros pudessem sair da gruta, pois iam escondidos debaixo da ovelha do meio. De minha parte, agarrei-me a um carneiro e enrosquei-me debaixo de sua barriga lanzuda, todo torcido, mas agarrando-me bem à lã com as mãos, cheio de paciência, e assim esperamos naquele desconforto pela aurora divina. Quando nasceu a aurora de róseos dedos, os machos dos rebanhos saíram apressados para pastar, mas as fêmeas baliam nos currais, porque não tinham sido ordenhadas. Tinham as tetas inchadas de leite, mas o amo, cheio de dores terríveis, tateava os dorsos de todas as ovelhas, à medida que passavam em sua frente. E o bruto não percebeu que os companheiros estavam atados debaixo das ovelhas. Em último lugar, foi o carneiro que saiu, carregado com o peso da lã, e com o meu, na grande esperteza de meu estratagema. Sentindo-lhe o dorso, assim falou Polifemo: — Querido carneiro, por que sai assim em último lugar da gruta? Arrasta assim o passo? Nunca ficou para trás, era sempre o primeiro a pastar a branda flor da erva, com grandes passadas, o primeiro a chegar às correntes do rio, e o primeiro a mostrar como ansiava por regressar para casa no fim da tarde. Mas agora é o último e parece que mal consegue andar. Será que sente pena de seu amo? Que um homem mau cegou com seus miseráveis companheiros, depois de ter domado o meu espírito com vinho? Esse patife, ninguém, que ainda há de morrer aqui dentro. Querido carneiro, se ao menos você fosse capaz de sentir o que eu sinto, se ao menos conseguisse falar, diria-me onde ele está escondido. Então eu espalharia os miolos dele por toda a gruta e sentiria finalmente algum alívio dos males que ninguém me veio trazer. Assim dizendo, deixou o carneiro sair pela porta, e quando já nos encontrávamos, por fim, a alguma distância da gruta e do recinto, larguei o carneiro e fui logo soltar os companheiros. Depressa, conduzimos as ovelhas, olhando muitas vezes para trás até chegarmos a nau, e alegraram-se os outros companheiros quando nos viram, porque tínhamos fugido da morte. Mas logo começaram a chorar a morte dos outros. Porém, não os deixei chorar. Com o movimento da sobrancelha, proibi cada um. Ordenei-lhes que fizessem embarcar as ovelhas, para navegarmos sobre o mar salgado. Eles embarcaram logo e sentaram-se nos bancos, cada um em seu lugar, percutiram com os remos o mar cinzento. Quando estávamos já a alguma distância, então gritei ao Cíclope com palavras provocadoras: — Ó Cíclope,
Parece que não eram os amigos de um homem fraco que tinha a intenção de devorar em sua gruta escavada. Seus atos horríveis tinham mesmo de se abater sobre você, ó malvado, que não hesitou em comer os hóspedes em sua casa. Zeus e os outros deuses fizeram recair sobre você sua vingança. Assim falei. Ele virou-se para a direção de onde vinha minha voz, arrancou o cimo de uma alta montanha e atirou-o contra Nau. O mar agitou-se quando nele caiu a rocha. Para nosso horror, o refluxo da onda tornou a levar a nau em direção à terra dos Cíclopes, atirando-a sobre a praia. Então peguei uma vara comprida e para longe impeli a nau. Incitando os companheiros, ordenei-lhes com um aceno que remassem, para que fugíssemos da terrível desgraça. Eles, por sua vez, remaram com afinco, mas quando chegamos ao dobro da distância anterior, chamei novamente o Cíclope, contra a vontade de meus companheiros, que tentavam impedir-me, falando-me com doces palavras. Teimoso, por que quer provocar a ira de um selvagem? Ainda agora ele atirou um penedo ao mar, que fez a nau voltar à costa. Pensamos que íamos morrer ali, e, se ele tivesse ouvido a voz de algum de nós, teria atirado uma rocha para esmagar nossas cabeças. Tal é a força com que lança. Assim falaram, mas não me persuadiram. Gritei bem alto para o Cíclope ouvir. Ó Cíclope, se alguém lhe perguntar quem foi que o cegou o olho, diz que foi Ulisses, filho de Laertes, que em Ítaca tem seu palácio. Assim falei. Ele deu um grito de dor e respondeu: Ah, afinal sobre mim se abateu a antiga profecia de que pela mão de Ulisses eu haveria de perder a vista. Fiquei sempre à espera de ver aqui chegar um homem alto e belo, vestido de enorme força, mas agora é um homem pequeno e insignificante que me cegou, depois de me ter dominado pelo vinho. Mas chega aqui, ó Ulisses, para que lhe dê presentes de hospitalidade e recomende a Poseidon que lhe conceda boa viagem, pois sou filho dele, e será ele a curar-me. Pode acreditar. Assim falou, e a resposta que lhe dei foi esta: Quem me dera ser capaz de matá-lo, e não acredito que nem mesmo Poseidon curará seu olho. Assim falei, e ele invocou logo o soberano Poseidon, levantando as mãos em direção ao céu cheio de astros. Ouça-me, Poseidon de cabelos azuis, sacudidor da terra. Se na verdade sou seu filho, e se declara ser meu pai, conceda-me que à sua casa nunca chegue Ulisses, filho de Laertes, que em Ítaca habita. Mas se for seu destino rever a família e regressar para o palácio e para a terra pátria, que chegue tarde e em apuros, tendo perdido todos os companheiros, na nau de outro, e que em casa encontre muitas desgraças. Assim rezou, e o deus do mar o ouviu. Porém o Cíclope levantou uma rocha ainda maior e lançou-a, pondo no lançamento sua força ilimitada. O mar agitou-se quando nele caiu a rocha. No entanto, a onda impeliu a nau até chegarmos à outra costa. Atingimos a ilha, onde tinham ficado todas juntas as outras naus. Em volta delas, os companheiros estavam sentados, chorando, continuamente à espera de que voltássemos. Levamos a nau para cima da areia e desembarcamos depois na praia. Tiramos os rebanhos do Cíclope da nau e os dividimos. Mas o carneiro foi-me oferecido, à parte, pelos companheiros, quando dividiram os rebanhos. Na praia o sacrifiquei a Zeus, soberano de todos. Oxalá Zeus tivesse aceitado o sacrifício, mas planejava já como poderia destruir todas as minhas naus e matar todos os meus companheiros.